O Internacional venceu e convenceu, jogando em Brasília e bateu por 2-0 a equipe sensação do futebol carioca nesse início de temporada de 2024, Nova Iguaçu, por 2-0. Um jogo que marcou estreias importantes de Fernando e Borré, que jogaram bem e também convenceram. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê elogiou muito a sua equipe e projetou o futuro, claro, nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Além disso, o técnico argentino voltou a falar sobre a possível contratação do meia Oscar. A gente também repercute o que os jogadores falaram na zona mista do Mané Garrincha. Colorado venceu e está na terceira fase da Copa do Brasil. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo todos os detalhes da vitória do Internacional e classificação na segunda fase da Copa do Brasil. Teve estreia de Fernando, teve estreia de Borré, o Cudê voltou a falar sobre o meia Oscar, teve jogador falando na zona mista e eu vou repercutir tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eu fui na vitória simples do Internacional e ganhei uma graninha lá na KTO. Entra lá, KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, o Inter venceu sem maiores sustos a equipe do Nova Iguaçu, sensação desse início de temporada no futebol carioca, por 2-0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Vai aguardar o seu adversário na próxima fase, porém a gente tem que falar muito sobre essa vitória do Inter, porque o Inter não só venceu, assim como convenceu. O Internacional convenceu dentro de campo e jogou bem, fez resultado, mais do que o resultado, como eu disse, jogando bem, e teve estreias importantes também dentro de campo, tá? Fernando foi titular, foi a grande novidade da equipe na vaga do Bruno Henrique, que começou no banco de reservas. O Fernando já estava algumas semanas trabalhando aqui em Porto Alegre, por isso ganhou essa oportunidade do técnico Eduardo Cudê, assim como o Robert Renan. Por mais que o mercado tenha voltado de lesão, ele teve um desconforto, aliás, não foi nem lesão constatada, né? O mercado teve um desconforto muscular no joelho esquerdo. Mesmo assim, o Robert Renan foi o titular. Eu quero repercutir aqui primeiro o que disse o técnico Eduardo Cudê sobre a partida, tá? Sobre o jogo, ele destacou que o Inter enfrentou um time que tá jogando um bom futebol, que tá muito confiante nesse início de temporada, então o Inter sabia que tinha que estar muito atento dentro da partida, que era uma decisão, principalmente, que o Inter iria encarar e que o Inter tinha que encarar com seriedade, de fato, essa partida, que o Inter tinha alguma chance de sofrer porque era uma boa equipe, a do Nova Iguaçu. E ele viu que o Inter fez um bom jogo, que o Inter não iniciou com tanta contundência, mas que colocou uma intensidade que normalmente coloca e que o time joga e tem qualidade para de fato jogar, e que o Inter acabou jogando bem. Ele destacou que só o início de fato foi em que o Nova Iguaçu assustou mais o Internacional e que o Inter teve um pouco de dificuldade, mas ele destacou que foi uma boa partida da equipe. Sobre as substituições, tá? Primeiro ele destacou sobre a entrada do Wesley, porque o Wesley entra na vaga do Maurício e o Bruno Henrique antes entra na vaga do Wanderson no intervalo. Ele destacou que o Wanderson estava com cartão, inclusive teve chance de acabar sendo expulso na primeira etapa, e por isso ele acabou optando por colocar o Wesley nesse lugar ali na esquerda do Wanderson, mais a entrada do Bruno Henrique também no meio de campo do Internacional, dizendo que o Wesley, o Inter teve um cuidado, porque depois daquele jogo contra o Juventude, da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, a vitória, aliás, do Inter por 2-1 lá em Caxias, no Alfredo Jaconi, o Wesley teve um desconforto, a gente sabe disso, ele ficou de fora depois do último jogo do Internacional, e o Inter teve que tomar muito cuidado, e que ele não teve lesão, ele teve uma carga, um desconforto muscular na coxa, e que a ideia era colocar ele com uma certa minutagem, e por isso ele entrou na vaga do Wanderson. Sobre o futuro, o técnico Eduardo Cudê projetou e falou, tá? Que sempre dá para melhorar a equipe e que se trabalha no dia a dia, obviamente, nas atividades no CT Parque Gigante para isso, e que isso eleva, claro, o nível do grupo e também individual de cada atleta. Mas que ele reconhece que o Inter ainda pode fazer mais com o grupo que tem dentro de campo. Ele falou que o time tá bem, que o grupo tá bem e que muita gente chegou recentemente. Então tem material humano justamente para melhorar esse grupo do Internacional. Ele até cita a questão do Thiago Maia,
que ele estava treinando sozinho, separado lá na Gávea, no Rio de Janeiro, quando o Flamengo afastou ele para finalizar a negociação com o Internacional, que o Borré tinha jogado só 80 minutos desde que tinha sido anunciado pelo Inter lá no mês de janeiro, porque o Werder Bremen também escanteou ele, deixou ele no banco, incomodado pela negociação com o Internacional, e que a situação que ele estava vivendo na Alemanha era complicada, mas que ele gostou da entrada do Borré e também do Fernando, e que o Thiago Maia ele espera contar, quem sabe, nos próximos jogos, exceto o Gauchão, que obviamente o volante não está inscrito, mas ele destacou que a competição interna no elenco do Inter é muito grande. Sobre o jogo de domingo contra o Juventude, duelo decisivo, domingo 4 horas da tarde, inclusive estarei lá em Caxias, chego na sexta em Caxias, no sábado faço a chegada da delegação do Internacional na concentração colorada lá em Caxias. O Kudê falou sobre o jogo de domingo, que hoje já passou a vitória, que o foco total agora é no Juventude e que a partir de amanhã vai preparar a equipe para esse jogo contra o Juventude e que tenta e quer vencer novamente, e que é o que se faz depois de uma vitória mesmo assim, é projetar a próxima vitória. O Inter está numa sequência de 10 vitórias consecutivas na temporada, e que o torcedor tem sido importante para isso. Ele elogiou muito o movimento de sócios que o Inter está fazendo, já com 138, 139 mil sócios, buscando 150 mil sócios, e que é uma fala muito forte, principalmente do presidente Alessandro Barcelos, e que, de fato, qual é a alegria para o torcedor? O próximo jogo, ver o Inter jogar, ganhar, convencer e jogar bem na próxima partida, e o Kudê está entendendo muito esse lado também de quem está iludido, ilusionado, como ele fala geralmente nas suas entrevistas coletivas. O Kudê também destacou sobre a sua atuação no mercado. Foi uma pergunta do Lucas Colar, meu parceiro de TV Bandeirantes no Donos da Bola e do Voz do Gigante, e ele perguntou para o Kudê sobre a sua atuação, porque o Maia destacou que ele ligou para ele, o Borré também, o Fernando, outros jogadores destacaram que o Kudê ligou, procurou, o Bruno Gomes, o Wesley também, e ele disse que sempre no mercado de transferências, pelos clubes que ele passa, ele tenta ser participativo e ajudar a direção, que ele fala com todos os jogadores que chegam, o que ele fala para a diretoria é que ele é muito agradecido pela confiança que a direção dá para ele conversar com esses atletas, e que ele tenta também conhecer mais desses jogadores como pessoas, e que isso é muito importante. Contar o projeto que o clube tem e contar que o jogador vai gostar desse projeto que o clube tem, e que ele sabe que os jogadores vão vir sabendo que estão vindo para um grande clube. E o técnico Eduardo Kudê voltou a falar sobre Oscar, que ele falou, destacou e surpreendeu a todos. Eu estava na coletiva no Beira-Rio no último final de semana quando ele falou no nome do Oscar. E ele destacou que a janela foi muito boa até aqui, que os movimentos do Inter foram importantes por terem sido movimentos que colocam jogadores competitivos para o restante da temporada, e que não só a partir do meio do ano. E ele disse, com exceção da situação do Oscar, que é mais brincadeira do que realidade atual, a situação do jogador, estamos muito felizes com a janela que fizemos. Estamos preparados para encarar um longo ano com muitos jogos, e estamos contentes sobre com o que estamos armados. Ele quis dar uma amenizada no que ele falou sobre o Oscar, mas a gente sabe, o Inter está tentando viabilizar a contratação do meia de 32 anos, que tem contrato até dezembro com o Shanghai Port da China, que recebe um salário de 10, 11 milhões de reais, convertendo para a moeda daqui, do Brasil, o real, 10, 11 milhões mensais, que recebe o Oscar jogando lá no futebol chinês. O Kudê sabe disso, o Inter sabe disso, mas ele tentou dar uma amenizada, mas de fato o Inter está conversando com o representante do atleta e tentando viabilizar essa possibilidade. Depois da partida, Maurício falou sobre a vitória do Internacional. Ele disse que é muito importante a marca de 10 vitórias consecutivas, que o Inter principalmente busca boas atuações, convencer dentro de campo e buscando o gol, e que isso tem acontecido. E ele até destacou, dava para ter aproveitado melhor algumas oportunidades que se criaram dentro da partida. E sobre o jogo do final de semana contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, ele disse que sabe que tem que entrar em todos os campeonatos para vencer, que o Inter tem 180 minutos para isso, e que não se pensa em título sem passar pela semifinal e sem tentar passar pelo Juventude, que o Inter vai se preparar para isso. O Robert Renan, zagueiro do Internacional, também falou, destacou que ficou muito feliz, obviamente, pela vitória, por estar jogando em casa, por mais que ele tenha surgido no Corinthians. O Robert Renan é natural de Brasília, tá? E ele disse que é muito importante para ele reencontrar os amigos, familiares e jogando na sua terra natal. Sobre ele ter começado o jogo hoje no mercado, ele destacou que quem ganha com o maior número de opções possíveis para a zaga em outros setores do sistema de jogo do Kudê
é o Internacional e que ele deu conta do recado. Ele tira uma bola quase em cima da linha, uma grande oportunidade que teve a equipe do Nova Iguaçu, mas ele destacou principalmente a vitória, a 10ª consecutiva e o trabalho que vem sendo realizado nesse início de temporada, tá certo? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.